Olá, tudo bem? Oi! Olá, Patrick! Não é quando passa esses carrão de funk, né? Fica bem várzea mesmo. Bem Jaspion! Fala, senhorita! Estamos semi-ao-vivos, meu Deus do céu. Bem-vindos e bem-vindas. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Fé e Café. Juntos outra vez. Episódio 22, cara, olha isso. 22, quem diria que ia durar tanto Como tempo? os dias têm passado. Isso tá durando mais do que casamento de muita gente. É verdade. O Ronaldo ficou casado menos tempo do que a gente tá fazendo podcast. Pois é, tá vendo? Isso Nosso é um orgulho. amor tem durado semanas. Que seja eterno enquanto dure. Coisa horrível, meu Deus do céu. Meu Deus. Vamos começar com aqueles recadinhos Básicos. básicos. Se favor. você ainda não se vacinou, V V de vida. de Vinícius. V de vitória. Então é isso aí, só. Tem os meus recadinhos aqui pra você. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber notificação sempre que a gente postar um vídeo novo, tá? E compartilha, mas compartilha sem dó, manda no grupo do trabalho, manda no grupo da igreja. Zap. Manda no Zap. Zap. É muito Tio do Zap. Tiozão Eu tô mesmo. tiozão. Você tá velho já, Eu né? tô velho, eu tô velhinho. Faz, hein, mano. Meu Deus, então manda no Zap. Manda lá pra galera e fala assim, ó, a gente tá fazendo tudo errado, só manda assim. Suficiente. E ver o caos acontecer. É só isso. É É só isso que a gente quer. É o suficiente. E você que está ouvindo a gente pelo Spotify, a gente fica muito feliz também. Né? Seja bem-vindo se você é novo aqui, se você é novo aqui nesse canal, seja muito bem-vindo. Se você estiver malhando, fazendo exercício, o que Eu te quer que admiro, esteja fazendo, eu te admiro. Deus é contigo, irmão. Tenha fé, continue. Não, de verdade, a gente fica muito feliz de você estar aqui com a gente, né? E que você possa convidar uma pessoa para assistir também. Sim. Né? A gente se alegra muito quando tem comentário, quando tem coisa nova. E a gente mudou o formato, antes a gente estava fazendo realmente ao vivo, uma live ao vivo. Gostou? Bonito na redundância. Uma live ao vivo, subindo pra cima e descendo pra baixo. É tipo isso, um plano maravilhoso. Então a gente fazia ao vivo, a gente decidiu mudar, né? Agora a gente está fazendo gravado, toda quinta-feira às 20 horas o vídeo sai no canal, né? E você pode comentar, deixar sua pergunta no comentário e aí a gente vai fazer um podcast só de perguntas e respostas. Vai ser muito legal. Então mande a sua pergunta, pode ser polêmica, pode não ter nada a ver com o tema, pode ter a ver com o tema, pode ser sobre a sua vida. Eu não vou saber. Pode ser sobre a vida dos outros também. Pode ser sobre a vida dos outros também. É fofoca gospel. É fofoca. Isso. Mas é gospel, não É pode. gospel. Se é gospel, é santo. Exatamente. Se é Bayer é bom, se é gospel é santo. Meu Deus do céu. E é isso aí, galera. Mais um podcast, hashtag 22. 22. O tema de hoje é Eu tenho um chamado e não uma profissão. Pois é. E tema pesado, hein? E fazendo alusão ao e-book. O e-book Esqueça tá na disso. descrição aqui do vídeo. Você Sim. pode baixar o e-book. É de graça, olha isso. É de grátis. Que coisa de grátis. Na você faixa do ganhou. Vasco. Se você ganha é de grátis, né? Hoje você tá na redundância Hoje plena, eu né? tô bacana hoje. Meu Deus. Coisa de grátis que você ganhou sem pagar nada, que você lembra. É difícil demais. Meu Deus. A última coisa que eu tomei de grátis foi o V de vida. Veio de vacina. Eu tomei as 2 doses, eu já implantei o microchip dos Illuminati. 666. Porque você é velho, por isso. Você Eu já tomou. estou 100% Se tivesse uma vacinado. terceira dose, a gente ia tomar E também. vou tomar, bater daqui a pouco. Vai ter a terceira Vai ter dose. a terceira dose. Eu tomei outra marca, porque eu escolhi, né? Você tomou outra marca, Eu entendi. escolhi a minha vacina. É gourmet. Eu falei, o que tem de cardápio hoje pra tomar? Aí ela falou, eu tenho essas opções. Eu falei, eu volto outro dia, porque não tem a que eu quero. Mentira, não escolha a vacina, em nome de Jesus, não faça isso. Mas o e-book Como é que a gente chegou nisso? O e-book tá gratuito aí pra vocês, pode baixar.
Vai lá pro site do PR também, tem bastante coisa lá. Qual é o site? www.rodrigomoraespastor.com.br. Isso aí, tem uma porção de e-book lá, não tem só um, não, tem um monte. mais coisa. Tem mais coisa. Tem coisa pra comprar também. Tem coisa, tem livro, tem um monte de livro. Tem vídeo dos livros agora, né? Eu vi o vídeo, tá bonito. Isso é profissional. É produção hollywoodiana, meu irmão. Da onde você veio antes de vir pra Osasco? Da onde você Hollywood. Não. Fala a verdade. De Perus. De Perus. O melhor bairro do estado de São Paulo. O cara veio de Perus e hoje está escrevendo livro. Olha que ascensão de carreira, gente. Isso é incrível. Isso é uma história de superação. É uma história de superação. Então, se você quer ver essa história, lancei o 7º livro essa semana. V de 7. V de 7. Tá vendo? Miserável. Miserável é um gênio. Eu lancei o livro Sou a Imagem de Deus. E agora? Então, tá aí. Foi interessantíssimo. É bom. Tem vídeo já demais. desse, não? Não, ainda não. Eu vou fazer. O vídeo do livro só essa semana. Nem lançou. Eu nem recebi os livros ainda. Vou receber no final dessa semana. No Instagram lá. Sexta-feira. Qual que é seu Instagram? Meu Instagram é pr.rodrigomoraes. Isso aí. Eu é _ Vinis Martins. Vinis no plural, porque ele enche o saco mais do que uma pessoa só. Um Vinícius incomoda muita gente e Nossa, eu no plural por 10. Incomoda muito mais. É isso aí. Mas eu te aguento. Eu no tenho um amor chamado e não uma profissão. Tá? Então é o capítulo 2 do nosso e-book que está na descrição. Né? E eu queria começar falando com você um pouquinho de vocação. Boa. O que a Bíblia fala sobre vocação, o que a Bíblia não fala sobre vocação e o que as pessoas vão falando de vocação. Tem 3 vertentes aí. 3 vertentes, né? O que a Bíblia fala, o que a Bíblia não fala. Não está escrito, mas que pode ser, né? Não sei. Você tem a teologia, a heresiologia e o achismo. E o achismo, é verdade. O que a galera está dizendo sobre isso? Então vamos começar. O que a Bíblia fala sobre vocação? A Bíblia fala sobre vocação ministerial, que são aqueles 5 dons de serviço ministerial. Está lá em Efésios, capítulo 4, o apóstolo Paulo falando sobre os apóstolos, os profetas, os evangelistas, pastores e mestres. São os dons ministeriais. A vocação ministerial, que é a vocação de serviço, são as vocações que vão liderar o movimento, o desenvolvimento da igreja, vão servir a igreja a partir dessa premissa. Agora, em contrapartida, você tem dons que são entregues à igreja, e esses dons cooperam para o desenvolvimento de uma vocação, né? Então essa vocação vai traduzir, essa vocação vai edificar esse trabalho que nós fazemos em favor do reino de Deus e para as pessoas. Então você tem, além dos dons ministeriais, você tem também os trabalhos desenvolvidos através dos dons que você recebe de Deus. Então a vocação seria meio que um pouquinho de cada coisa. Seria meio que um pouquinho de cada coisa. A prática dessas duas coisas. A pergunta é assim, qual foi o dom que Deus te deu? Qual o talento que você tem? Então você vai desenvolver uma vocação. Se você assistir domingo aqui, você sabe. Lembrar de. Você sabe que não é esse. Eu queria muito lembrar das letras da música. É difícil, né? É difícil. Eu vou comprar um teleprompter para você. Teleprompter. É esse tipo de gente que já tomou a segunda dose. Meu Deus do céu. Oh, Jesus amado. Por exemplo, você faz parte do Ministério de Louvor, você canta e toca. Me chamaram. Te pegaram por aí. Minha vaga, te acharam por aí e te convidaram para cantar. Estão faltando gente. Como entretenimento é bom. Brincadeira. Então, aí, o que é isso? Você recebeu um dom de Deus, porque é um dom. Eu particularmente, você sabe disso, a gente brinca e tudo, mas, gente, se for cantar, eu acho que até Deus esconde assim, fala, filho, não faz isso, em nome de Jesus. Eu morri por isso? Pois é. Filho, em nome de Jesus, não faz isso não. Então, isso é um dom.
é um dom que não está descrito no que são os dons espirituais que a gente vê na Bíblia, né? Os dons ministeriais, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Mas é um dom. Podcast sobre isso também. A gente tem um podcast sobre isso. Vai lá na playlist que tem aqui no canal e assiste lá, vale a pena. Tá show de bola, tá legal. Então você vai servir a igreja com um dom, seja ele natural, seja ele um dom espiritual, seja ele uma habilidade desenvolvida, mas você vai colocar isso a serviço da igreja, e isso a gente vai chamar de ministério. Então, por muito tempo, principalmente a galera da teologia reformada, do qual inclusive a gente faz parte, querendo ou não, eles... Um oitavo reformado, um oitavo presbiteriano. Tá dividido. Eu sou um oitavo neopentecostal, direto. Fazer o quê, né? Eu não sou. Isso daí eu me recuso. Esqueci o que eu estava falando. Não, que a teologia reformada por muito tempo. Sim, a teologia reformada por muito tempo defendeu a ideia de que a gente na igreja ia trabalhar com os dons que estavam descritos ali na Bíblia, principalmente nas cartas de Paulo aos Coríntios. Então aquilo são as manifestações espirituais. Então a gente trabalha com eles. E não se aceitava a ideia de desenvolvimento de ministério fora daquele conjunto de dons. Então o ministério é desenvolvido através de uma consciência, é uma consciência estabelecida. Se não for uma consciência estabelecida, não é ministério, é só um trabalho, é só uma atividade. E é daí que nasce esse segundo tópico da construção que a gente está fazendo de uma igreja relevante para os dias de hoje. Uma igreja relevante pós-pandemia, né? Uma igreja para hoje. É uma igreja que não pensa trabalho, mas é uma igreja que pensa vocação. Ou seja, é uma igreja menos institucional e uma igreja mais vocacional. Então, imagina, nós temos numa igreja a ideia de trabalhar as pessoas para o desenvolvimento da sua vocação e não trabalhar pessoas para desenvolver atividades eclesiásticas na igreja. Imagina como seria o mundo se as nossas igrejas, e são muitas, o Brasil é um país majoritariamente evangélico, protestante a propósito. Imagina se as nossas igrejas tivessem consciência vocacional e não só uma cabeça voltada para o serviço local, para o serviço da igreja. Então imagine como isso seria. Então essa é a ideia do desenvolvimento ministerial. É a ideia de algo que trabalha as nossas consciências. Ele é formatado, ele é construído a partir de um entendimento prévio. Legal. E quando se fala de profissão, eu sempre vejo aquela questão existe um salário no final. E a gente tem tratado o evangelho hoje, a gente tem tratado o ministério hoje como eu tenho um salário no final, né? Pode ser a salvação, pode ser a sua bênção, pode ser um casamento, família, restauração alguma familiar, coisa assim que vai trazer algum retorno para você, né? E para mim me parece errado, né? Tipo, e não só me parece, né? Eu tenho certeza que é errado, porque a gente está mais focado no fim do que no meio, né? É um pouquinho daquilo que a gente falou semana passada, né, de uma pregação sua, que você fala sobre Jesus ser o caminho, né? E a pessoa está mais preocupada com a salvação do que com o caminho, né? E a gente tem tratado o ministério hoje como isso também. Então, e muitas vezes quando a gente percebe que o ministério é mais ônus do que bônus, a gente larga o ministério, né? E consequentemente a gente larga a igreja, porque um cara que está no banco, que não pratica alguma atividade, ele se torna inútil, ele se torna um peso para a própria igreja, então ele se torna dispensável, né? E quando alguém está dispensável ali, alguém dispensável, ele percebe isso e sai fora, né? E a gente tem encontrado muito isso, né? Então, em que momento a gente houve essa desconexão de pensamento? Você olha, por exemplo, os evangelhos, você olha as cartas de Paulo e não tinha nada disso, né? O Paulo não tratava ninguém como trabalhador, Jesus muito menos, né? Jesus chama de amigo, né? Olha que diferença, né? Dos tempos de hoje para os tempos de Jesus, né? Que momento você acha que quebrou essa linha que Jesus estava seguindo, que os apóstolos estavam seguindo, né? Para essa linha que esses apóstolos de hoje têm seguido? Essa galera, gente boa, né? Demais. Meu Deus do céu.
Sim, é muito complicado, mas a gente começou a desenvolver a ideia, como você falou, de remuneração. Então, é uma espécie de motivação que a gente usa, né? Então, se você vier aqui e fizer o trabalho tudo certinho, enquanto você está cuidando da casa de Deus, Deus está cuidando da sua casa. E isso não é verdade, porque Deus está cuidando da sua casa, ainda que você não cuide de nada, de absolutamente nada, porque a ação de Deus não é uma reação à sua ação, entende? As coisas não nascem em você, não é você que provoca Deus. Inclusive, a Bíblia vai dizer que nós só amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. Então, o amor de Deus, ele é constrangedor, ou seja, ele nos constrange porque ele chegou pra gente antes do nosso chegar para ele. Então, eu não amo Deus e aí é por isso que Deus me ama. Não, é porque Deus me ama que eu posso amá-lo. A gente falou bastante isso também no episódio passado, né? A gente não está agindo, né? A gente está reagindo. Exatamente. O homem é reativo. Deus nos provoca, não somos nós que provocamos Deus. E aí a gente começou a ter essa ideia de que a nossa ação vai provocar Deus. Então, e é muito fácil você chegar a essa conclusão. É só você pensar o seguinte: você ora para quê? Você ora para desenvolver um relacionamento com Deus? Ou toda a sua oração tem um propósito de petição? Deus, eu estou pensando aqui, eu quero isso e tal. Qual que é a lógica da oração? Qual que é o incentivo? Você é incentivado ao quê? Então, no momento da oração, e isso é quase que majoritário, se a gente parar um pouquinho para pensar e for honesto, nós vamos perceber que no momento da oração a gente dobra o joelho no sentido de alcançar alguma coisa. E não só no sentido de desenvolver uma relação. E muitas vezes até a lógica da oração, ela tem um caráter processual, né? Então, primeiro eu agradeço, porque eu preciso mostrar gratidão no início, porque senão Deus não me atende. Depois eu peço e aí eu encerro com palavras mágicas, né? É sistemático, exatamente, é uma sistematização. Então, nesse contexto, Deus é patrão e não pai. E esse Deus patrão exige de você trabalho, senão você não recebe remuneração. É como se em algum momento Deus fosse despedir você pelo seu trabalho equivocado, e Deus fosse bonificar você, ou no final do ano você vai ter uma PLR, pelo seu desempenho bem sucedido. Não é porque não é patrão, é pai. Entende? Então a gente vai construindo essa lógica, que é uma lógica meritocrática, mas que vai alastrando em todo o nosso conceito de relação. Não é só desenvolvimento ministerial, é também desenvolvimento ministerial, né? Mas não é só a nossa relação com Deus, a nossa oração é adoração. Você canta para quê? Você fecha os olhos lá e está adorando a Deus para quê? Aí você vai perguntar isso às vezes para o cara, sei lá, eu estou orando a Deus para Deus derramar unção. Interesse. Tem sempre algum porquê. Tem sempre algum porquê. E a ideia do amor, e esse é o lado tenso de amar. É por isso que a gente prefere o controle. Porque para controlar, você não precisa de muito esforço. O controle não exige de você. O amor exige de você. Porque a lógica do amor é a lógica do desinteresse. Então, não há nenhum interesse de Deus a seu respeito. Nenhum. Deus não está esperando alguma coisa em troca. Não, eu vou morrer lá pelo Vinícius, vai ver se surpreender ver se ele em qualquer hora ali me dá, sei lá, pelo menos um aleluia, coisa assim, levanta a mão. Precisando, né? Então, o aleluia aqui de estoque está baixo, o estoque de aleluia está baixo. O estoque de glória a Deus está reduzido e tal, tem que repor. Não tem interesse nenhum. O amor é desinteressado. E é exatamente por isso que a gente tira a lógica do amor e coloca a lógica do trabalho. Porque o amor dá muito trabalho. E a gente traz isso para as nossas relações também, né? Então, para o nosso namoro, para o nosso casamento, a gente traz essa ideia de, olha, o outro precisa merecer meu amor, assim como eu também vou ter que fazer alguma coisa para merecer o amor da pessoa que está comigo. A gente traz isso para as nossas relações de amizade, de irmão dentro da igreja. Né? Então, aquele cara que não faz nada dentro da igreja, ele é um peso para a igreja. Né? Eu não sou capaz de amá-lo pela simples questão de ele ser quem ele é. Ele precisa fazer alguma coisa para ele ser mais amado.
né? E a gente sempre traz essa ideia de merecimento, né? De mérito. É a ideia do eu te amo por quê. Se você encontrou um porquê, então aquilo que você sente não é amor, é mero interesse. Na verdade, você se ama e aí você encontrou no outro uma satisfação exata para você. Então, eu te amo porque você é bonito ou bonita. Eu te amo porque você é legal, você me faz bem, você me faz sorrir. Então, não é o outro que você ama a sensação que o outro te causa. Ou seja, o seu amor é egoísta, é individual. A gente nem pode chamar isso de amor, porque o amor não é egoísta. Então, não é eu te amo porque, sempre será eu te amo apesar de. É a maneira como Deus nos ama. Deus amou o mundo de tal maneira que se entregou pelo mundo. Então, o amor é sacrificial. O amor exige de você e não recompensa você. Por isso que é difícil amar e é mais fácil controlar. Então, a gente cria uma lógica de trabalho que exerce controle. E não trabalhar em uma questão relacional que flui em amor, porque o amor gera problemas, o amor gera trabalho. Agora, criar uma lógica dessa de trabalho puro e simplesmente é controle. E aí é mais fácil, é bem mais fácil. Você só precisa ser mais forte ou mais inteligente, né? Pois é. Sagaz, na verdade. Né? A sagacidade faz você criar estratégias de trabalho. A situação, né? Você acaba se tornando o herói que o outro precisa. E aí com certeza ele vai te servir. É meio que essa a ideia. E é tão maligno isso que a gente traz para qualquer coisa dentro da igreja, né? E muitas vezes dificulta a relação com novas pessoas que estão chegando. Porque é aquela ideia daquela parábola que Jesus conta, né? Que ele vai e chama um trabalhador logo de manhã para trabalhar o dia inteiro e ele dá um dia de salário. Aí ele chama outro à tarde e dá um dia de salário. E um que trabalhou 2 horas também dá um dia de salário. Né? E aí o cara que trabalhou de manhã não acha isso justo, né? Mas aí, tipo, quem falou que isso é justiça? Né? Quem falou que esse é o certo? Né? Então, por que a gente está aqui há mais tempo? Por que a gente sacrificou mais? Né? A gente acha que o outro também tem que merecer a salvação. A ideia do irmão do filho pródigo lá. Sim. Que, olha, mas eu estava aqui todo esse tempo e o senhor não me deu nada. E aí Deus falou assim, cara, já era seu. E você não precisava nem ter feito nada disso, porque já era seu. Né? E a gente está trazendo isso para as nossas relações. Muitas vezes as pessoas não estão se sentindo parte do corpo de Cristo porque a gente tem que cumprir uma etapa antes de ser parte. Tem um processo. Você tem que merecer estar aqui. Né? Não é só vinde a mim os cansados e oprimidos. Não, você vai ter que merecer. Vinde a mim, faça o meu curso de discipulado, batize nas águas, vire um dizimista, frequente os cultos de domingo e tal, então você tá aceito. E não é essa lógica, né? Então a gente cria e parece que isso que é tenso, porque parece que isso é inofensivo. Às vezes a galera ouve a gente falar e fala, qual é o problema disso? Isso é inofensivo. Tá dando certo, exatamente, isso é inofensivo. Qual que é o problema disso? O problema, e aí é o tópico do e-book e também do que a gente está discutindo aqui hoje, o problema é que daí a gente cria uma teologia institucionalizada. É uma teologia institucional e não vocacional, porque vai ensinar as pessoas a servir em um trabalho eclesiástico à igreja, mas não vai ensinar aquelas pessoas a representarem o reino de Deus, porque elas não estão trabalhando a sua vocação, elas estão trabalhando apenas um serviço, é só um trabalho, é uma profissão realmente, não é uma vocação ampla, abrangente, que vai alcançar o mundo, como o próprio Evangelho sugere para a gente, de você ir até os confins da terra, alcançar, expandir. Essa ideia não contempla isso, porque é uma ideia de pura e simplesmente trabalho, não é uma ideia vocacional. Então o risco de se desenvolver esse pensamento é o risco de você ter um monte de pessoas que não sabem quem são, porque não conhecem a sua vocação. Você ser aquilo que você faz, né? E não fazer porque você é. Exatamente. É uma ideia desse tipo. E aí a gente pega acho que mais de 90% dos trabalhos que são feitos da porta para dentro, né? E não é da porta para dentro para preparar pessoas da porta para sair, né? Não, é para
cada vez mais gerar dependência para que elas fiquem. Né? E isso é muito assustador, assim, tipo, eu vi uma vez o Douglas Gonçalves pregando a respeito disso, ele falou assim, eu sempre falo que daqui a 10 anos eu não quero ver metade das pessoas que estão aqui. Ele falou, porque eu estou formando pessoas para sair daqui, não para ficar. Eu quero que daqui a 10 anos estejam outras pessoas. É lógico que vão ficar pessoas que vão ajudar a formar outras pessoas, mas a gente precisa entender que precisa sair gente, e não sair brigado, né? Mas sair para construir coisas, né? A gente observa, por exemplo, Paulo falando com Timóteo, né? Paulo não fala assim, olha, vem cá, vai ficar comigo, né? E a gente constrói um ministério aqui, aluga uma casa aqui, né? Abre uma igreja e está de boa. Não, ele orienta ele para que ele desenvolva o ministério dele, para que ele alcance as pessoas que ele vai alcançar. Né? E muitas vezes a gente está criando discípulos para nós mesmos e não para Cristo. Né? O filho, quando amadurece, sai de casa, né? Sim. Ele Isso tá difícil hoje, né? Podia falar disso no podcast. Podia. Da era da pós-verdade, né? As pessoas ainda aos 30 anos como adolescentes e chegando à idade adulta a partir de 32. Meu Deus do céu, isso é terrível. Mas, isso é assunto para outras primaveras. Mas a ideia do amadurecimento qual que é? É quando você deixa de ser dependente para se tornar provedor. Então você sai da casa dos seus pais, de onde você depende, e você assume a responsabilidade de uma casa, de uma família, que você será o provedor dela. Isso é maturidade. Isso é amadurecer. E isso é exatamente o que a gente tem perdido quando a gente pensa numa relação igreja. Então, imagina que a igreja medieval, a igreja dos tempos antigos, ela tinha uma premissa. E a premissa era usar a mão de obra local para sua própria edificação. Quando você vai para uma cidade do interior, eu fiz essa checagem. Todas as cidades do interior que eu faço, que eu vou visitar com a minha esposa, era muito engraçado isso, porque como que as pessoas se localizam numa cidade do interior pequena? Tem uma igreja matriz. Tá lá na praça da igreja, lá na igreja matriz e tal. Então tem uma igreja e a cidade inteira é construída em volta da igreja. E isso sempre me chamou a atenção. Eu falei, caramba, por que toda cidade do interior que eu vou visitar, São Paulo, fora de São Paulo, a gente esses dias foi visitar uma cidade de Minas, e a cidade é construída ao redor de uma igreja. A igreja é o ponto de referência da cidade. O Marco Zero de São Paulo é na Praça da Sé. É na Praça da Sé, é construída ao redor da Sé. Exatamente. E qual que é a lógica disso? A lógica é o seguinte, é que quando a igreja chegava num lugar, ela usava a mão de obra qualificada da cidade para construir a própria igreja. E ela trabalha essa lógica de desfrutar do trabalho para sua própria edificação. Então a igreja se transformou em um ente da sociedade que não devolve para a sociedade a equivalência do que ela toma da sociedade. Entende? Então, nós criamos no protestantismo, na igreja evangélica, nós criamos essa mesma lógica. Qual é a lógica? A gente traz as pessoas para a igreja e a gente não devolve para a sociedade essas pessoas prontas. A gente tem a mesma lógica de usar a mão de obra sem devolver a equivalência. Então o cara entra aqui na igreja, ele é um excelente engenheiro, ele é um excelente advogado. Ele entra aqui na igreja e a gente transforma esse cara no cooperador, no diácono que vai servir ceia, no músico, no cantor, no cara que vai tocar violão. Então, ao invés de nós trabalharmos a vocação desse cara, porque esse tipo de atividade também é uma vocação, de repente o cara foi chamado para ser um advogado. E se ele for chamado para ser um advogado, essa é a vocação dele. Vocação não é um contexto eclesiástico, vocação é um contexto de vida. A gente precisa romper as paredes da religião organizada. Então, ao invés de nós ensinarmos esse cara a ser o melhor advogado para a glória de Deus, nós vamos ensinar esse cara a tocar violão e ele vai servir a Deus aqui com o violão na mão e não advogando lá fora. Então, ao invés de a gente ensinar esse cara a ser o melhor engenheiro que a cidade tem, nós vamos pegar esse cara, botar uma roupinha nele, um terno, uma gravata e botar ele no canto da parede intercedendo como um cooperador, como um diácono, e nada contra. Mas nós vamos ensinar para ele que aquilo é servir a Deus, aquilo é receber, é corresponder à vocação, e não é. Isso é uma teologia institucionalizada.
Ao invés da gente devolver para a sociedade a equivalência do que a gente toma, nós viramos tomadores. É como se fosse um vampiro, um sanguessuga. A gente tira da sociedade o melhor que ela tem e não devolve para ela absolutamente nada. Então a gente tira da sociedade o recurso, porque esse cara vai vir para a igreja, ele vai começar a dar o dinheiro dele aqui. O dinheiro que ele poderia fazer outros trabalhos, projeto social, ele poderia ajudar famílias, ele poderia, sei lá, adotar crianças, ele poderia fazer o que for. Ao invés de fazer isso, ele vai dar o dinheiro dele aqui. Para quê? Para tudo ser convertido aqui. Então toda a convergência vai ser aqui. E aí a cidade se constrói ao redor da igreja. E isso acontecia na igreja medieval. Só que isso continua acontecendo hoje nos nossos templos evangélicos. Tornou-se cultural, né? Tornou-se cultural. Então a igreja criou a identidade de sanguessuga, de vampiro, de extrair da cidade o melhor que a cidade tem e de não devolver para ela nada. E é uma linha muito tênue, né? Porque a gente pega o cara, por exemplo, o advogado, e a gente ensina ele um trabalho ministerial, né, local. Né, e aí ele serve a igreja como um trabalho ministerial local, e quando eu falo igreja, é só a igreja local da porta para dentro. Né? E é uma linha muito tênue, porque a gente pode pegar e tropeçar num negócio que é assim, então eu vou apenas me contentar em ser um bom advogado, e isso basta, né? E sim, não no mesmo tempo, né? Porque acho que aí entra o papel da igreja verdadeira, que é o quê? Transformar esse cara, né, para que ele faça parte do reino e que ele tenha compreensão do que é o reino, e quando ele for exercer a profissão dele como advogado, o reino vai estar junto. Isso. E é isso, né? E senão vira aquela questão do assistencialismo. Senão o cara fica e fala assim, já que eu sou advogado, eu vou advocar algumas causas aqui gratuitas, né? E beleza, é isso. Eu estou fazendo a minha missão pro mundo, e para mim isso é servir a Deus. Um monte de gente fala isso, né? Não, eu não dou meu dinheiro na igreja porque eu compro cestas e distribuo, né? Eu falo, cara, muito bom, né? Mas é mais do que isso, né? É mais do que assistência, é mais do que um simples serviço à comunidade. Né? O nome disso é ONG, né? O serviço à comunidade é ONG, né? Não que seja errado, é super certo. Acho que tem que existir. Né? Mas quando a gente fala de reino de Deus, precisa um pouco a mais. Então a gente vai e a gente doa a cesta, mas não pode parar na cesta, porque se parar na cesta, o cara vai ter fome amanhã. A cesta vai acabar. Né? E você pode dar todo mês a cesta, mas ele ainda assim pode ir para o inferno por conta disso. Né? Porque falta um pouco, falta o evangelho, falta a transformação, né? Falta trazer aquele cara para perto. Né? Eu acho que esse é o papel da igreja, porque se a gente se limitar a, olha, eu dou meu dinheiro aqui e meu dinheiro fica aqui, para aqui e serve a mim depois no final, porque esse dinheiro vai servir, vai voltar para você de alguma forma, né? Volta em cadeira, volta em copo descartável, um monte de coisa, energia, né? E acaba não saindo daqui, né? E a gente também pode tropeçar naquilo, então eu não vou mais dar a minha oferta para conseguir contribuir ainda mais lá fora, só que sim e não também, né? Porque por que não fazer os dois? Né? A igreja local também precisa de recursos para ir além, senão ela realmente só vai ficar da porta para dentro mesmo e bem mal ainda, né? Sim. É a consciência, que é o que a gente falou no começo, né? O que é vocação? Vocação é fruto de uma consciência. E ponto, porque sempre vai passar pela consciência. Então, você, por exemplo, vai avaliar, você vai falar, peraí, a igreja que eu congrego, a igreja local que eu faço parte, ela está correspondendo à sua missão? Ela é a luz do mundo e o sal da terra? Ela tem uma missão definida, clara? Ou a igreja que eu faço parte, ela só realiza cultos? É uma igreja que tem um teor contemplativo. Seletiva ainda. Ela só vem aqui, você canta uma música, todo mundo de olho fechado, depois você dá uma palavra, aquela palavra poderosa, aquela oração poderosa, e vai cada um para sua casa. É isso. Porque se for isso, então você faz parte de uma instituição que não está cumprindo a missão. Sim. Ela não está cumprindo a missão. A instituição, a igreja, você tem dois teores, e na teologia a gente discute muito isso, que é o organismo e a organização. O organismo, porque a igreja é o corpo vivo de Cristo. E como um organismo vivo, ela naturalmente se desenvolve. E a organização é porque a igreja, ela é uma pessoa jurídica, ela tem o CNPJ, ela tem os seus tributos, ela tem o seu quadro societário, que é uma ata com presidente, vice-presidente, tesoureiro. A igreja tem uma formatação toda
empresarial nesse sentido. Então, ela é tanto um organismo, porque é o corpo místico de Jesus, como uma organização, porque é um CNPJ. Agora, a pergunta é qual serve qual? Essa é a pergunta. Quem está servindo quem? Porque quando o organismo existe para servir a organização, aquilo que está acontecendo não é uma reunião ministerial. Ninguém vai desenvolver ministério ali, porque você tem uma organização que está... tem um exemplo que eu acho muito legal, que é o pastor Ari, que fala isso, eu acho muito bacana. O Ariovaldo Ramos, não é o Júnior. Tem dois agora, né? Fica difícil. Ele dá um exemplo muito legal. Ele fala assim que a organização é como se fosse um andaime na construção de um prédio. Porque a gente tá aqui sinalizando o reino de Deus. Então, a organização é como se fosse um andaime na construção de um prédio. É inteiramente útil, mas quando o prédio fica pronto, ele é desmontado. E eu acho isso muito legal. Muito, muito bom, muito bom. Então, a organização é relevante, é interessante, precisa. Uma ferramenta. É uma ferramenta. Você não anda com alicate no bolso todo dia. É uma ferramenta, mas é uma ferramenta para servir o organismo e não ao contrário. Então não é o organismo que serve a organização, é a organização que serve o organismo. E quando esse papel é invertido, aí a gente entra realmente numa fria. Então é o discernimento do cara. Você precisa saber para onde a minha igreja está apontada, qual que é o seu propósito existencial, qual que é a sua missão declarada, qual que é o serviço que a igreja presta à sociedade, ao bairro, ao local em que ela está inserida. E se você faz parte de uma igreja que não tem esse tipo de preocupação, que é só uma igreja contemplativa, é uma igreja que vive na espiritosfera, uma igreja que espiritualiza tudo, tá com problema no casamento, vamos morar, tá com porta de emprego, vamos morar. Não oferece reflexão, capacitação, aconselhamento, consulta, apoio, encaminhamento, psicólogo, terapia de casal, sei lá. Se a tua igreja vive na espiritosfera, vai ser difícil você corresponder à tua vocação. Sim. Vai ser difícil, por quê? Porque a vocação passa pelo discernimento. Então é necessário discernir tudo isso, é necessário ter uma compreensão muito bem apurada dessas coisas todas. E aí, um ponto sensível que você falou, né? Então, o advogado. O que a gente vai fazer com esse cara? A gente vai botar um terno nele e botar ele aqui em cima? Ou a gente vai ensinar para ele ter essa consciência do reino de Deus e colocar ele lá fora? Ou ele vira advogado da igreja. Ou ele vira advogado, sim, isso é mais pura verdade. Os próprios membros. É a mais pura verdade, é a mais pura verdade, cara. É a mais pura verdade. E infelizmente é. Então, nós não vamos ensinar esse cara a ser o melhor advogado da cidade para a glória de Deus. Nós vamos ensinar esse cara a tocar violão e cantar na igreja. E ele pode até tocar violão e cantar na igreja, não tem nenhum crime, nenhum pecado nisso. Só que ele precisa entender qual é a vocação que ele tem, qual é o nome que ele tem, qual é o sentido da vida dele. Se Deus o chamou para ser advogado, quem sou eu para querer botar um terno nele e falar que ele só vai servir a Deus se for aqui? Ele pode servir a Deus lá fora. Quando Jesus fala em Mateus capítulo 6, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a nossa cabeça é sistemática, igual você falou agora, né? A gente vai sempre criando ordens e processos na cabeça, né? Então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus é porque tem segundo lugar e tem terceiro lugar. Então, primeiro lugar é o reino de Deus, a gente cria isso na cabeça, né? Primeiro é Deus, depois família, depois igreja, depois ministério, depois amigo. Eu estava conversando esse dia com uma galera e eu falei para eles assim, se vocês pensam desse jeito, eu que não queria ser amigo de vocês, para estar em quarto lugar, você tá louco, rapaz. Eu não queria fazer parte da sua família, sempre segundo lugar, primeiro Deus, depois família, sempre segundo lugar, não queria ser da sua família, não. Quando Jesus fala buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ele não está falando para você estabelecer uma ordem de prioridade onde Deus é primeiro e depois tem segundo e terceiro. O que ele está falando é o seguinte, tudo que você for fazer, qualquer coisa que seja, qualquer atividade, qualquer relação, qualquer pensamento, qualquer coisa, que o reino de Deus seja a sua premissa, seja o seu fundamento.
primeiro lugar, primeiro no sentido de fundamento. Então, é muito do que o Paulo fala assim, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. O que é isso? É o reino de Deus em primeiro lugar. Então, o cara que vai advogar lá fora, ele vai advogar para a glória de Deus, porque o reino está em primeiro lugar. E ele pode estar advogando lá para uma empresa privada, nada a ver com o trabalho social, mas ele vai fazer isso com a consciência do reino de Deus, porque o reino de Deus para ele está em primeiro lugar. E onde ele aprendeu isso? Na igreja. Porque esse é o papel da igreja. Isso vale para o engenheiro, isso vale para o motorista de Uber. É um processo cíclico, né? Exatamente. E não um processo por tópico, né? Primeiro esse aqui, depois isso é terrível. Cara, e se a gente fizesse tudo com essa visão, o reino de Deus estaria em todos os lugares, né? Exatamente. A gente acha que tem que ensinar a pessoa a reproduzir uma atividade. Então imagina só, Vini. Imagina um cara que é o melhor padeiro da cidade. O melhor. Faz o melhor pão. Esse horário, falei de pão, a barriga até reclamou aqui, rapaz. Se fosse um padeiro que fizesse carros, ia ficar bem assustado. Um padeiro que faz leite moço. É o melhor pão da cidade, esse cara faz. Ele tem a receita tradicional da família, tal, que vem de gerações e gerações. Então, todo mundo quer comprar o pão dele. O cara é o melhor. E esse cara tem 2 filhos, um menino e uma menina. A pergunta que a gente precisa fazer, só para você perceber a nossa mente processual, é o que esse cara vai ensinar para os seus filhos? O que esse cara precisa ensinar para os seus filhos? Fazer pão. Mas essa é a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Bom, ele vai ensinar para os filhos fazer pão. E é errado, não é isso. Ele tem que ensinar para os filhos a essência de como ele faz aquele pão. A excelência. A excelência. Ele é excelente, né? Exatamente. Ele vai ensinar para o filho a essência, a excelência daquilo. Ele vai ensinar para o filho o amor com que ele faz o que ele faz. Porque, de repente, a vocação do filho não é ser padeiro, é ser açougueiro. E aí você vai ter na cidade o melhor padeiro e o melhor açougueiro. De repente, a vocação da filha é ser manicure. Pronto, aí você já vai ter na cidade o melhor padeiro, o melhor açougueiro e a melhor manicure. Por quê? Porque ele ensinou a essência do negócio. Ele ensinou o reino de Deus em primeiro lugar. E aí, quando o reino de Deus está em primeiro lugar, não importa o que você vai fazer. Tudo o que você faz é para a glória de Deus. E hoje tudo que a gente está fazendo na igreja tem que terminar no púlpito. Né? Sim. Então, se você é excelente, você precisa estar no púlpito. Senão você não é útil, mas você não é tão excelente assim. Né? Porque quem é excelente está no púlpito. É um lugar de destaque. É uma ascensão profissional. É uma ascensão profissional que hierarquicamente vai permitindo você ascender. Então você começa como membro, depois você vira cooperador, depois você vira diácono, depois evangelista, depois presbítero e depois pastor. Vai pescar, o que é isso? Isso é uma estrutura empresarial? Pior que é verdade. Aí é promovido, né? É promovido. Olha, a gente é o diácono, agora ele virou presbítero. Então, e é uma promoção, porque o cara começa, ele compra um terno novo. E aí o diácono, ele é menos respeitado que o presbítero. E o presbítero, né, dá ordem pro diácono. Sim, né? exatamente. Olha que coisa. Exatamente. E aí o pastor é o CEO, o presbítero é o gerente, o diácono é o coordenador e o cooperador é o operacional, é o chão de fábrica. E não é isso, não é. E isso é uma vocação. Por exemplo, tem gente que tem uma vocação para o diaconato e que vai ser diácono pro resto da vida, porque foi chamado para isso. E não tem problema nisso. Não tem demérito, né? Não tem demérito. É uma atividade. Exatamente. Tão importante quanto o do pastoreio, tão importante quanto o do membro também. Gente que foi separado para isso. Ora, qual é o problema? Tem gente que tem uma vocação que a gente vai chamar de vocação ministerial. Tem gente que vai trabalhar como pastor, tem gente que vai trabalhar como evangelista, tem gente que vai trabalhar como missionário, e tem gente que não, tem gente que vai receber, sei lá, uma vocação e vai trabalhar na igreja, ele vai servir ao reino com a sua excelência, como um músico, como um artista cristão, mas tudo isso dentro da essência do reino de Deus. Então imagina se a cidade inteira, todo mundo fosse padeiro, lascou. E a gente promove por comportamento também, né? E aí muitas vezes o cara
essa semana eu estava lendo alguma coisa sobre ética e moral, né, e aí não lembro se é essa ordem, mas tipo, ética é quando você faz algo bom, entre aspas, quando as pessoas estão vendo, né? E a moral é quando você faz algo bom quando ninguém está vendo, só você, né? Então, tipo, a gente promove pela ética, não pela moral, porque a moral a gente não vai saber mesmo, o cara tá só ele ali, ele e Deus, não dá pra saber o que o cara tá fazendo. E aí muitas vezes a gente vê gente sendo promovida, entre aspas, né, a um ministério maior, pela ética boa perante as pessoas, só que com uma moral totalmente depravada e deturpada. E aí tende a uma catástrofe, né? Ele ferindo pessoas, ele estragando todo o processo ali que foi construído, né? E aí também essa igreja institucionalizada e que tem como foco a performance vai tirar o mais rápido possível esse cara e vai botar outro no lugar também com a mesma lógica de ética, né? E é meio assustador isso, né? Porque a gente não está preocupado em simplesmente, olha, vai ser transformado e aí você exerce alguma atividade porque você foi transformado, uma reação. Não, você precisa mostrar que você é bom e aí fazer alguma coisa, né? E é isso que dá errado, né? Sim, a gente tem um monte de gente fazendo um monte de coisa sem entender por que tá fazendo e sem ter moral, né? Só tem ética, ou às vezes nem ética tem, mas... A maioria das vezes nem ética tem. Então, mas aí qual que é o nascedouro disso tudo? É que a gente ensina para as pessoas atividade. A gente está ensinando trabalho. Se o Bill Gates fosse da nossa igreja, ele ia ser tecladista, né? Exatamente. Ele ia estar errado ainda, porque o cara não pode ser muito rico assim. Não dá pra ser muito rico. Aí o cara extinguiu várias doenças da África, porque ele botou grana nele pra fazer aquilo. Né? Mas, cara, não serviu o reino. Então, é uma lógica. Ele tava um excelente tecladista. O Bill Gates como ministro de louvor, imagina, Jeff Bezos baterista, o negócio ia ficar bom. Como chama o da Tesla lá? Elon Musk tecladista. Tesla pra quê? Então, Elon Musk é tecladista. Ele tem nome de tecladista. Ele tem nome de música, na verdade, né? Elon Musk. É um nome artístico já. Deveria ser. Será que não é o nome de guerra dele? Porque não é crente. Se fosse, eu ia achar que sim. Ia ser alguma coisa. A gente ensina as pessoas a desenvolverem uma atividade, porque a gente está pensando na profissionalização do processo. Então, eu ensino você a exercer uma atividade a mesma normalmente que eu faço, e não ensino você a excelência de como eu faço para você fazer o que você precisa com a mesma excelência que eu faço o que eu devo. Vamos de novo para entender essa parte. Aí você me pegou. Eu ensino para você a mesma atividade que eu faço. Ao invés de ensinar para você a excelência da atividade que eu faço, para você fazer a atividade que você precisa com a mesma excelência que eu faço a atividade que eu faço. Entendeu? Então, o ensino vocacional é o ensino da excelência. É você ensinar as pessoas a lógica do reino de Deus estando sempre em primeiro lugar como fundamento da sua vida. E aí não importa o que esse outro cara vai fazer. Não importa. Se ele vai fazer aqui dentro, se ele vai fazer lá fora, se ele quer continuar aqui, se ele não quer, não importa. Eu ensinei para esse cara uma cosmovisão. Eu compartilhei com ele um jeito de viver, um jeito de enxergar a vida, um jeito de presenciar a vida. E agora tudo que ele fizer, ele vai fazer sobre essa premissa. E isso é o reino de Deus. Isso é vocação. Isso é uma lógica vocacional e não institucional. Então a gente constrói uma teologia toda institucional. Porque é uma teologia de alguém que está replicando atividades. E não de alguém que está transmitindo essências. Entende? Então a nossa vida não é mais uma inspiração. A nossa vida agora é um manual. É um manual de como fazer e não uma inspiração de quem você deve ser. E é engraçado que quando Deus chama, sei lá, o Abraão, por exemplo, ele fala assim, sai da sua terra e da sua parentela que eu farei de você. Então Deus não dá para Abraão uma descrição de atividade. Ele nem fala para Abraão para onde eles vão. Sai da sua terra e da sua parentela. Eu imagino ele falando, não é para onde que a gente vai, não importa. O que a gente vai fazer lá, né? Não
Não importa para onde vai, não importa o que vai fazer. O importante é que eu vou fazer de você. O importante é quem você será e não o que você vai fazer. Então, o que é a vocação? Vocação é quem você é e não o que você faz. Entende? E é quem você é o seu nome. Quando a gente vê, por exemplo, Jesus falando assim, ó, em meu nome vocês farão tal coisa. Tudo que vocês pedirem em meu nome, crendo recebereis. Aí eu faço uma pergunta, você já pediu alguma coisa em nome de Jesus que não rolou? Já. Pedi errado. Eu acho que é o que mais aconteceu na minha vida. Deve ter errado, não. E aí você vai lá e bota aquela festa, fala, meu Deus, em nome de Jesus. E aí no final você fala, rapaz, não rolou, não deu. E por que não deu? Por que não rolou? Porque a gente pensa que o nome de Jesus é Jesus. E quando Jesus fala em seu nome, o nome de Jesus é Cristo. Porque Cristo é a sua vocação. Então, você desenvolve um pensamento vocacional e não institucional. Então, Jesus não está ensinando você uma atividade nominal. Ele está ensinando você a essência vocacional de um Cristo. Então, é como se ele estivesse falando assim, ó, tudo aquilo que você pedir em favor da vocação, de acordo com a vocação, alinhado com a vocação, crendo recebereis. Tudo aquilo que você pedir em nome do Cristo, em favor do Cristo, em favor da vocação. Isso aí que você está pedindo é Cristo? Exatamente. Não, então não vai rolar. Não vai rolar. E aí e esse é o nosso nome. Porque essa é a nossa identidade. Então a vocação é mais do que uma atividade que você pratica, é a identidade que você tem, é quem você é. Identidade cristocêntrica. É exatamente quem você é. Então Deus não chamou você de Vinícius e eu de Rodrigo só para diferenciar nós dois. Porque se fosse só para diferenciar nós dois, numa lógica simples e Deus é inteligente, ele teria colocado números. Um é o número 1, outro é o número 2, porque é isso que o nosso Estado faz com a gente. Você tem um CPF. Os 7 monstrinhos, eu gostava tanto desse negócio. Você tem um CPF, um cadastro de pessoa física, que é um número que te identifica para o Estado e te difere de todos os outros, de todas as outras pessoas do Brasil. Ora, se Deus quisesse só distinguir um do outro, quando nos desse um nome, seria mais inteligente nos dar um número. Por que Deus nos deu um nome? Porque esse nome é a nossa vocação, é a nossa essência, é um propósito estabelecido. É legal que a gente vê diversos momentos da Bíblia ele mudando o nome, né, das pessoas. Né? Então, tipo, olha, agora você vai chamar Abraão. Olha, agora você vai chamar Israel. Entendeu? E por quê? Ele fala por quê? Isso aqui é melhor. Uhum. Bacana. Faz sentido. A gente fica brisando aqui, né? É bom dar uma viajada. Assim. Eu acho que uma coisa legal assim, que eu tava pensando que as pessoas poderiam fazer cara, pega a atividade que você faz dentro da igreja e se imagina não fazendo mais ela. E o que sobra ali é quem você é. Né? E se não sobrar nada, aí é uma boa chance de você rever os seus começar a pensar a respeito do caminho e não do fim. Né? Uhum. É ter prazer no trajeto. Né? Então, eu não oro para que eu receba alguma coisa, mas eu oro porque eu tenho prazer na oração. Eu não leio a Bíblia porque eu vou conhecer mais de Deus, e conhecendo mais de Deus eu vou saber como eu tenho que agir para receber alguma coisa. Não, eu leio a Bíblia porque eu vou conhecer mais de Deus. Eu tenho prazer em conhecer mais de Deus. Né? E aí a gente começa a ter prazer no básico, no caminho mesmo, no trajeto, e não no final. O final não importa mais. Eu estava até brincando no começo, eu falei, e se Deus fosse perder no final? Né? A gente não pensa nisso às vezes, né? Eu penso bastante, com bastante frequência isso. Falo, cara, se Deus perder no final, se Deus fosse perder no final, eu ainda estaria aqui? Né? Acho que talvez seja uma pergunta. A gente sabe que Deus não vai perder, mas e se ele fosse perder no final? Você lutaria ao lado dele ainda? Você ainda estaria aqui? Né? Ou você só tá porque um lado vai vencer, o outro vai perder e você não quer estar do lado do perdedor? É outra pergunta válida a se fazer, né? Mas eu acho que vale esse exercício, né? De olhar para aquilo que você faz hoje, tirar de você e falar assim, o que sobrou aqui?
né? Sobra alguém apaixonado ainda? Sobra alguém que está queimando por Jesus, que tem Jesus como foco principal? Não tem. Então eu preciso fazer alguma coisa, né? Ou preciso me tornar, melhor falando, alguma coisa que vai refletir essa atividade que eu faço. E talvez no final, quando você se tornar aquilo, você vai perceber que talvez a atividade que você faça não represente quem você é. E representa aquilo que alguma outra pessoa era, né? E não a excelência daquilo que você está fazendo. Algo que colocaram diante de você que não representa. De repente você é um açougueiro e não um padeiro. Pode ser que sim. Às vezes a gente confunde Jesus com um porto, com um lugar onde a gente vai chegar. Então, Jesus não é o nosso destino. Jesus não é o lugar onde a gente vai chegar. Jesus é o novo meio de ir para onde a gente vai chegar. Por isso que ele se apresenta como caminho. Então, venham por mim. Então, ele não é o lugar onde a gente vai chegar. Jesus não é o ponto de chegada. É tipo uma viagem de avião e um cruzeiro, né? No cruzeiro você vai para ficar no barco, para passear, para ver o mar e para ficar, sei lá, cruzeiro de 7 dias. Você quer ficar uns 7 dias dentro do barco, não tem nenhuma outra opção, né? Agora a viagem de avião não, você pega e fala assim, o voo é de 6 horas para chegar a algum lugar. Então não importa o voo, quanto mais rápido acabar o voo, melhor. O cruzeiro não, então Jesus é o cruzeiro, né? Sim. Cruzeiro do Roberto Carlos. Ele até canta, né? Jesus Cristo. Jesus Cristo, eu estou. Meu Deus do céu. Essa piada não tem pé nem cabeça. Não faz sentido. Eu ainda fiz uma trollagem sem querer com ele. Meu Deus do céu. Isso é só. Foi sem querer. Essa piada só tem cabeça. Jesus, você não vai precisar não. E é isso, essa... Encerramos assim, maravilhoso. Maravilhosamente assim, maravilhosamente bem. Muito bem, isso. A ideia desse segundo tópico é essa mesmo, é a gente tentar resgatar esse pensamento vocacional. Legal. E tentar deixar um pouco mais de lado essa ideia institucional. Vocação não é um trabalho que você exerce domingo na igreja. Vocação é o seu nome, representa quem você é. E isso vale para a sua vida, em todas as esferas, em todos os aspectos. Vocação é o quer comais, quer bebais. Quer façais qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Só faz tudo para a glória de Deus quem está dentro da sua vocação. Porque conheceu o seu nome, sabe exatamente quem é, e portanto, tudo que faz, e não importa o que seja, tudo que faz para a glória de Deus. Então o nosso clamor nesse instante aqui é por uma teologia mais vocacional e menos institucional. Lá no anterior, a gente falou sobre ativismo, né? Sobre a gente não voltar desse caos que a gente se encontra hoje, com essa ideia de ativismo. E hoje a gente está falando sobre vocação, voltar com a ideia na cabeça de quem a gente é, ou quem a gente deve se tornar. Acho que esse é o foco da parada aí. E tem mais episódios pela frente ainda. Nossa, tem mais um monte ainda. Tem muita coisa. Baixa o e-book aí. Se não baixou o e-book, leia o capítulo antes de assistir. É bom, né? É bem legal. É bom. É bem bacana que você já vai estar um pouco por dentro, vai ter dúvidas. E aí, se você tiver alguma dúvida agora no final do vídeo, deixa a dúvida no comentário. Pode escrever. Pode. Manda todas as dúvidas aqui. Não se preocupa se a dúvida é besta aos seus olhos. Toda dúvida é válida. Acho que besta é não perguntar. Pois é. Se você ficar com dúvida, besta. É besta. Fechou então. Ótimo. A gente se encontra toda quinta-feira às 20 horas para mais um podcast. Fé e café. Fé e café. E agora, suco de laranja também. Suco de laranja, água com gás. Para tratar esses temas aí do e-book. Deixar mais uma vez claro, baixe o e-book. Uma igreja para hoje. A ideia é de se tornar relevante no pós-pandemia. E vamos com tudo. Se Deus quiser, vai dar certo. Vai dar certo, sim. É nóis. Valeu. Deus abençoe, gente. Obrigadão, mais um podcast.